E aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E galera, no vídeo de hoje eu vou passar uma super estratégia para você que me ajudou a fazer essa venda de R$ 24 aqui que vocês estão vendo. Bom galera, a estratégia de hoje é muito simples, muito top, e eu tenho certeza que vai te ajudar, que se você começar a aplicar hoje, eu tenho certeza que você vai fazer não só a sua primeira venda, como também muitas outras vendas. Bom galera, mas antes da gente começar essa estratégia, antes da gente ir para a tela do meu celular, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para a gente mostrar esse vídeo para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no meu curso, se você ainda não faz parte do meu treinamento Rico com Instagram, é só clicar no primeiro link abaixo do vídeo, fazer a inscrição, e eu tenho certeza que com o meu treinamento você vai aprender muito mais sobre vendas pelo Instagram, você vai se tornar um expert em vendas pelo Instagram, podendo ganhar aí de 5 a 10 mil reais por mês, somente usando o Instagram como fonte de renda, como forma de trabalho. Então é isso aí, galera. O link está aqui abaixo no vídeo. Faça a inscrição e eu tenho certeza que com o meu curso você vai alavancar sua venda e vender 100 vezes mais. Então é isso aí. Eu espero do fundo do meu coração que todos vocês estejam super bem com relação ao seu objetivo e acordando cedo todos os dias e lutando, correndo atrás do seu sonho. Pois é só assim que você vai conseguir conquistar as coisas que você deseja. Correndo atrás do seu sonho, não esperar nada de ninguém, nunca jamais espere que os outros te dêem alguma coisa. Vá lá e faça você por si próprio, beleza? Vá lá e faça sem esperar nada de ninguém, pois ninguém vai te dar nada. Se você ficar esperando que as coisas caiam do céu, se você ficar esperando que alguém te dê alguma coisa, ou que alguém te dê alguma oportunidade para que você cresça na vida e conquiste o seu sonho, eu só tenho uma coisa para te falar. Você vai morrer pobre, sem dinheiro e sem as suas metas realizadas. Pois ninguém vai te dar nada, ninguém vai abrir nenhuma portas para você. Você tem que abrir sua própria porta, você tem que cumprir suas próprias metas e correr atrás dos seus próprios sonhos. Pois se ficar parado, você não vai conquistar nada. E principalmente esperar de alguém, esperar coisas de alguém, você provavelmente vai morrer sem nada na sua vida, beleza? Então conquiste tudo com as realizações todos os dias e eu tenho certeza que você vai me agradecer no final do ano se você começar a correr atrás dos seus sonhos hoje e começar a realmente lutar pelo seu sonho e lutar por aquilo que você deseja na vida. Beleza? Bom galera, então o recado está dado, é isso, vamos passar no meu celular, vamos aprender aí mais uma estratégia para você ganhar dinheiro pelo Instagram, mais uma estratégia que me ajudou a fazer R$ 24 aí pelo Instagram em apenas 4 minutos, como vocês vão ver aí na tela do celular, beleza? Tamo junto, sucesso galera, espero que vocês gostem do vídeo de hoje, valeu! Bom meus amigos, então é isso aí, já estamos aqui na tela do meu celular. E agora eu vou mostrar para vocês qual foi a estratégia que eu usei para vender no Instagram, no Instagram Residência, com menos de 10 mil seguidores, beleza? E eu tenho certeza que se vocês aplicarem, vocês conseguirão também fazer as vendas aí pelo Instagram de vocês, beleza? Qualquer nicho, qualquer área, não tem importância nenhuma, beleza? Qualquer nicho, qualquer área você consegue fazer o que eu vou fazer agora, eu vou ensinar para vocês agora. Beleza? Então é isso aí galera. Vamos entrar aqui na minha galeria de fotos que eu vou mostrar pra vocês essa venda aqui que eu fiz, ó. Venda realizada. Aqui já posso ver porque eu tirei o print, certo? E então esse foi o produto. Desafio de 7 dias para acessar. Beleza pessoal? É um produto bem legal aí, ele tá muito top. E ele tá, acho que mais de 50 graus na Hotmart. Ou seja, ele tá vendendo todos os dias, toda hora. Enfim, é um produto bom aí pra você só promover, beleza? Então a comissão é R$ 24. E foi essa venda que eu fiz. Eu vou mostrar pra vocês qual foi a estratégia que eu usei, beleza? Pra fazer essa venda foi uma estratégia muito simples. Eu tenho certeza que vocês já conhecem essa estratégia. Então vamos lá pessoal. Bom, esse daqui é o meu Instagram pessoal. Se você quiser me seguir lá, fica à vontade.
Fabianos 10, beleza? Eu passo várias dicas aqui, ó. Várias dicas, vários conteúdos. Então, se quiser me seguir aqui, fica à vontade, beleza? Então a gente vai ver aqui, pessoal, no meu Instagram de emagrecimento. Então aqui já estamos quase com 8.100 seguidores. E também no Instagram aqui já bem engajado, bem top mesmo. Então vamos lá, pessoal. A estratégia que eu usei foi bem simples. Eu sempre deixo aqui no ladinho os links do produto, beleza? Desafio secar a barriga em 27 dias. Eu sempre deixo o link aqui. No caso aqui eu estou usando o Michelin. Não sei se o pessoal está falando que está dando erro, mas aqui comigo hoje não deu erro. Beleza? Não está dando erro aqui comigo, está de normal. Então eu vou deixar dessa forma. Beleza? Então vamos lá, meus amigos. Essa série que eu usei é bem simples, você já deve conhecer. Se você não conhece, segue aí o vídeo até o final que você vai entender todo o caminho, todo o percurso, até a venda. Beleza? Bom, então vamos lá, pessoal. Esse daqui é um dos posts que eu fiz aqui, ó. É tipo um desafio pra pessoa emagrecer, certo? Então eu preciso só receber o dinheiro no abacaxi. Digite sim e compartilhe essa foto. Olha aqui embaixo só. Ele veio 16 quilos em apenas 5 semanas. Beleza? Então, essa foto aqui é o desafio. A pessoa responde sim, no caso, se ela quiser receber esse desafio, essa dieta. E aí a gente deixou aqui o post e aqui uma galera comentou, beleza? E aí vem a primeira estratégia. A primeira estratégia que foi essa aqui, meus amigos. Elas responderam sim e tal, e aí o que eu fiz? Eu coloquei aqui uma cópia no comentário delas, falando assim, ó. Que legal, amiga. Basta clicar no link azul do meu perfil e começar o desafio, tá bom? Abraço, você vai conseguir, viu? E aí eu coloco assim, só, os emojis estão aqui. E aí, eu vou mandando essa copy pra todo mundo que comentou sim. Ó, tá vendo? Todo mundo que comentou sim, eu mando essa copy. E aí o objetivo dessa copy, aqui no comentário da pessoa, é fazer com que ela clique no link da bio para conhecer o produto. Então é fazer com que ela venha aqui no seu perfil e clica aqui ó, no link da bio para conhecer o produto que você está vendendo. Beleza? Então essa é a primeira estratégia para você vender no seu Instagram com menos de 10 mil seguidores. Eu tenho certeza que você consegue. Então, meus amigos, agora vamos para a segunda estratégia. A segunda estratégia que continua sendo ainda com essa primeira estratégia, beleza? Que é a segunda estratégia, é a segunda parte dessa estratégia. Então, a primeira parte é responder os comentários com a cópia certinho. A segunda parte agora é a gente mandar mensagem para as pessoas que comentaram aqui, ó. Mandar mensagem para ela no direct. Então você vem aqui, clica na foto dela, vai receber no perfil, e aí você vai em mensagem no direct. E aqui, claro, eu já enviei mensagem para ela. Então aqui a mensagem foi essa, pessoal. Oi, amiga. Bom, caso você ainda queira participar dos nossos desafios de 27 dias para secar a barriga e ficar mais linda, é só clicar nesse link abaixo e fazer a inscrição, tá bom? E aí aqui tá o link. Aí aqui abaixo coloca assim, abraços e boas conquistas, você merece, viu? Então essa foi a cópia que eu enviei para todo mundo que começou nessa estratégia, nesse post, beleza? E vocês podem ver aqui, ó. Eu enviei pra todo mundo, galera, pra todo mundo mesmo. Tá vendo? Eu enviei pra todo mundo. Aí, ó, tá vendo? Então é isso, galera. E pra você não ser bloqueado, né, nessa questão de mandar mensagem pra todo mundo, pra você não ser bloqueado, você tem que fazer assim, ó.
enviar para 10 pessoas, a cada 3 horas, beleza? Então a cada 3 horas você envia uma mensagem direct para 10 pessoas, beleza pessoal? E aí dá tudo certo, você não vai tomar bloqueio, fica tranquilo, beleza? Então é isso aí galera, é isso aí. E aqui no comentário também galera, é importante você não enviar para todo mundo de uma vez, tá? Você pode enviar tipo para 10 pessoas também a cada 3 horas mais ou menos, beleza? Então é isso aí galera, essa foi a estratégia que eu usei para fazer aquela venda aqui nesse Instagram, beleza? Com menos de 10 mil seguidores. Essa foi a copy que eu usei aqui no comentário. E essa foi a copy que eu usei aqui no direct. Tá vendo? Então é isso aí, meus amigos. Eu vou continuar vendo essa copy porque deu certo, né? Se já saiu uma vez aí, gerou 2 boletos. Ó, vou mostrar pra vocês os boletos. Também gerou boletos, então eu não sei se vai compensar, certo? Porém, ó, boleto aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Aí você consegue ver melhor. Aí ó, boleto gerado. Desafio, 27 dias, sem cai barriga. Beleza? Deixa eu ver se mais um aqui. Deixa eu ver. Aqui ó. Mais um aqui ó. Aí galera. Então tem 2 boletos aí para serem compensados. E uma venda realizada. Beleza? Aqui ó. E uma venda realizada. Então é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje, essa foi a dica, essa foi a estratégia de hoje que a gente aplicou aí e vendeu lá no Instagram com menos de 10 mil seguidores, como vocês viram aí galera. Então é para você entender que você, com menos de 10 mil seguidores, você consegue sim ganhar dinheiro, com menos de 10 mil seguidores, você consegue sim começar a fazer suas primeiras vendas aí pelo Instagram, pela internet, beleza? Então aplica e eu tenho certeza que vai dar muito certo para você, beleza pessoal? Bom galera, se você quiser aprender mais estratégias de venda pelo Instagram, se você quiser se tornar meu aluno, minha aluna, no treinamento Rico com Instagram, é só clicar no primeiro link abaixo do vídeo e faça a sua inscrição. Eu tenho certeza que com o meu curso você vai, com certeza, alavancar suas vendas, começar a fazer suas primeiras vendas e sair do zero até o avançado. Você vai sair do zero e começar a ganhar 10 mil reais por mês somente pelo saber. Sem dúvida que é possível, então aplique o curso e depois me agradeça, porque eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso e muito resultado. Beleza? Tamo junto, sucesso, espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo vídeo desse mesmo canal, desse mesmo horário, todos os dias. É isso aí galera, tamo junto, valeu, fui.